Acorda. Você acha que o fundo do poço é o fim? Richard achava também. Até passar 427 noites seguidas dormindo no chão frio de um banheiro público, com cheiro de vômito velho e jornais molhados de xixi como cobertor. Ele estava quebrado, fedendo, invisível. Este homem dormia no chão de um banheiro público, usando jornais velhos como cobertor. E ele não fazia ideia de que estava há exatos 3 anos de se tornar milionário. Nos próximos 26 minutos, vou revelar o objeto de $1 que mudou absolutamente tudo. A mentira que a sociedade conta sobre o fracasso e que o mantém preso, e a técnica de 5 minutos que ele usou para construir um império financeiro do absoluto zero. A história de Richard era a de um fantasma urbano, uma sombra que se movia pelas ruas frias da cidade, invisível para a maioria das pessoas. Cada dia era uma batalha brutal pela sobrevivência, uma busca incessante por um pedaço de pão, um lugar seco para dormir. Ele não tinha nada, exceto as roupas do corpo e uma memória dolorosa de uma vida que desmoronou. O ponto de virada não foi um bilhete de loteria premiado ou uma herança esquecida. Foi algo muito mais sutil, quase insignificante. Foi um momento de clareza em meio ao desespero, uma decisão tomada no ponto mais baixo de sua existência. Richard percebeu que o primeiro erro que todos cometem, o erro que o manteve acorrentado à miséria, era esperar por um resgate. Ele entendeu que ninguém viria, nenhuma mão se estenderia do céu para tirá-lo da sarjeta. A mudança, se viesse, teria que partir de dentro, de uma força que ele nem sabia que possuía. Essa percepção foi o primeiro tijolo na construção de seu futuro império, uma verdade tão simples quanto brutal. Havia um detalhe crucial que ninguém ao seu redor percebeu, nem mesmo os outros que compartilhavam sua condição. Enquanto a maioria buscava esmolas ou restos de comida, Richard começou a observar padrões. Ele via o que as pessoas descartavam, não apenas o lixo, mas as oportunidades. Ele notou os livros jogados fora, os eletrônicos com pequenos defeitos, os objetos que a sociedade de consumo rápido considerava inúteis. Havia um universo de valor escondido no que os outros desprezavam. E essa observação aguçada, forjada pela necessidade, se tornaria sua maior arma secreta na guerra contra a pobreza. Ele não via lixo, ele via matéria-prima. A verdade por trás de sua eventual ascensão não tem nada a ver com sorte. É uma história sobre a alquimia da desesperança, a transformação de desvantagem em vantagem. Richard descobriu que, por não ter nada a perder, ele tinha a liberdade de tentar tudo. Ele não tinha reputação a zelar, nem um emprego para arriscar. Essa ausência de amarras o tornou perigosamente criativo. Ele podia falhar 1000 vezes sem que ninguém notasse, mas só precisava acertar uma vez para mudar seu destino para sempre. Se você quer descobrir mais segredos que o sistema esconde, já se inscreve neste canal, porque o que vem a seguir vai mudar completamente sua percepção sobre dinheiro e oportunidade. O catalisador foi um livro, um manual de conserto de eletrônicos simples, com a capa rasgada e páginas amareladas, que ele encontrou em uma caçamba de lixo atrás de uma biblioteca. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um pedaço de papel velho. Para Richard, foi um mapa. Ele não tinha ferramentas, não tinha conhecimento, mas tinha tempo e uma determinação feroz. Naquela noite, sob a luz fraca de um poste, ele não apenas leu, ele estudou. Ele devorou cada diagrama, cada instrução, sentindo uma chama se acender dentro de si. Aquele livro, que custaria no máximo $1 em um sebo, continha o código para sua libertação. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete ao tentar sair de uma situação financeira difícil é pensar que precisam de dinheiro para fazer dinheiro. Richard desmantelou essa mentira com as próprias mãos. Seu capital inicial não foi uma nota de $1, mas uma chave de fenda quebrada que ele encontrou na rua. Com o livro em sua mente e a ferramenta improvisada em mãos, ele começou sua caçada. Seu alvo: o lixo eletrônico da cidade.
Ele passava horas vasculhando caçambas, não em busca de comida, mas de telefones descartados, rádios antigos, qualquer coisa com um circuito. Ele estava minerando a riqueza que a sociedade moderna joga fora todos os dias. Ele transformou um canto esquecido de um beco em sua oficina. Ali, ele desmontava, limpava e tentava entender a lógica por trás de cada aparelho quebrado. As primeiras semanas foram um fracasso absoluto. Ele quebrou mais do que consertou. O frio cortava seus dedos e a fome roncava em seu estômago. Muitas vezes, a vontade de desistir era avassaladora. Era mais fácil pedir esmola, encontrar uma sopa em um abrigo. Mas a imagem das páginas daquele livro o assombrava. A promessa de entender, de criar valor do nada, era mais forte que o desespero. Ele estava aprendendo uma linguagem secreta, a linguagem dos fios e dos circuitos, uma habilidade que ninguém poderia tirar dele. O primeiro sucesso foi um rádio portátil antigo. Um fio solto, uma solda simples que ele conseguiu fazer aquecendo um clipe de papel com um isqueiro. Quando o aparelho chiou e finalmente sintonizou uma estação, o som da música naquele beco escuro foi a sinfonia mais gloriosa que ele já tinha ouvido. Não era sobre o rádio, era sobre a prova de que ele podia. Ele podia transformar o inútil em útil, o quebrado em funcional. Naquele momento, ele não era mais um mendigo. Ele era um engenheiro, um inventor, um criador. Ele limpou o rádio com um pedaço de sua própria camisa e o poliu até brilhar. No dia seguinte, ele foi a um mercado de pulgas. Com o coração batendo forte, ele se aproximou de uma barraca e ofereceu o rádio. O vendedor, cético, inspecionou o aparelho, ligou-o e ouviu o som claro. Ele ofereceu $5. Para o vendedor, era uma pechincha. Para Richard, era uma fortuna. Aqueles $5 eram mais do que dinheiro. Eram a validação de seu esforço, a materialização de seu conhecimento. Ele não gastou o dinheiro com comida. Em vez disso, ele foi a uma loja de ferramentas usadas e comprou um multímetro de segunda mão e um pequeno ferro de solda. Ele estava reinvestindo em seu negócio. Aquele primeiro dólar, multiplicado por 5, foi o início do efeito bola de neve. Com as ferramentas adequadas, sua taxa de sucesso aumentou drasticamente. Ele começou a consertar telefones com telas quebradas, fones de ouvido que não funcionavam, pequenos eletrodomésticos. Ele vendia suas criações no mesmo mercado de pulgas, construindo lentamente uma reputação como o cara que conserta qualquer coisa. Ele ainda dormia na rua, mas agora tinha um propósito. Ele não estava mais apenas sobrevivendo. Ele estava construindo. Ele resolveu o primeiro problema. Provou que a falta de capital não era uma barreira, mas sim um catalisador para a criatividade. Enquanto Richard construía seu micronegócio a partir do lixo, ele operava com uma moeda que a maioria das pessoas ignora: a confiança. Em um ambiente como um mercado de pulgas, onde a desconfiança é a norma, ele fez algo radical. Ele oferecia uma garantia verbal. Se quebrar em uma semana, me procure e eu devolvo o dinheiro ou conserto de novo. Ninguém fazia isso. Essa promessa, vinda de um homem que claramente não tinha nada, era tão chocante que funcionava. As pessoas compravam não apenas o produto, mas a integridade por trás dele. Ele estava construindo uma marca sem sequer saber o que isso significava. O detalhe que ninguém percebia era a sua meticulosidade. Ele não apenas consertava o defeito principal, ele limpava cada aparelho por dentro e por fora. Ele apertava parafusos soltos, removia poeira de anos, polia as carcaças. Ele entregava um produto que não só funcionava, mas parecia bem cuidado. Essa atenção aos detalhes comunicava respeito pelo objeto e, por extensão, pelo cliente. Em um mundo de transações rápidas e impessoais, esse toque de artesanato o diferenciava. Ele estava vendendo produtos de $5 ou $10 com o cuidado de quem vende artigos de luxo. Essa era sua vantagem competitiva invisível. Sua oficina no beco tornou-se um santuário de ordem em meio ao caos.
Ele organizava peças sobressalentes em caixas de sapato encontradas, rotulando-as com um pedaço de carvão. Ele tinha uma seção para parafusos, outra para fios, outra para componentes eletrônicos. Essa organização não era apenas por eficiência, era uma forma de impor controle sobre um mundo que sempre foi caótico e imprevisível para ele. Cada peça em seu lugar era uma pequena vitória contra a entropia que havia consumido sua vida anterior. Ele estava construindo um sistema, um processo replicável que transformava lixo em lucro com uma previsibilidade crescente. A transição crucial aconteceu quando ele percebeu que seu tempo era o ativo mais valioso. Ele passava horas consertando um item que lhe renderia $10. Ele calculou que, para escalar, precisava encontrar itens de maior valor ou consertar mais itens em menos tempo. Foi então que ele se especializou. Ele focou em smartphones. O lixo eletrônico estava repleto deles, e as pessoas pagavam muito mais por um telefone funcional do que por um rádio. Ele usou seus lucros para comprar telas de reposição baratas online, fazendo com que fossem entregues em um posto de correios onde ele alugou a caixa postal mais barata disponível. Ele agora tinha um endereço. A mudança de foco de eletrônicos gerais para smartphones foi um divisor de águas. O lucro por reparo saltou de alguns dólares para 50, às vezes $100. Ele ainda vivia de forma extremamente frugal, dormindo em abrigos agora, em vez de na rua, mas reinvestindo quase cada centavo que ganhava. Ele comprava lotes de telefones quebrados pela internet, consertava-os e os vendia online, alcançando um mercado muito maior do que o mercado de pulgas local. Ele estava deixando de ser um catador para se tornar um empresário. O beco ainda era sua base, mas suas operações agora eram digitais, globais. Muitos que começaram a ouvir sua história no mercado online o chamavam de sortudo. Ele encontrou um nicho de ouro, diziam. Mas a verdade por trás de sua sorte era um sistema brutal de autoeducação e disciplina. Richard não apenas consertava telefones, ele estudava os modelos antes mesmo de serem lançados. Ele assistia a vídeos de desmontagem, lia fóruns de reparo e aprendia sobre os pontos fracos de cada novo aparelho. Quando esses telefones inevitavelmente quebravam e eram descartados, ele já era um especialista. Ele não estava reagindo ao mercado, ele estava se antecipando a ele. Sua sorte era, na verdade, uma preparação obsessiva. Ele desenvolveu o que chamava de técnica dos 5 minutos. Antes de começar qualquer trabalho, ele passava exatos 5 minutos planejando cada passo. Quais ferramentas ele precisaria? Qual era a ordem exata de desmontagem? Qual era o erro mais comum naquele reparo específico? Essa pausa para planejamento evitava erros caros e reduzia drasticamente o tempo de cada conserto. Enquanto outros mergulhavam de cabeça e quebravam componentes frágeis, Richard operava com a precisão de um cirurgião. Essa disciplina, praticada dezenas de vezes por dia, era o motor de sua eficiência e lucratividade. O detalhe que ninguém percebeu foi resolvido aqui. Sua habilidade não era apenas técnica, era analítica. Ele começou a coletar dados. Ele anotava em um caderno velho qual modelo de telefone quebrava com mais frequência, qual era o defeito mais comum e qual o lucro médio por aparelho. Ele criou um ranking de lucratividade. Ele sabia que consertar uma tela de um iPhone X rendia mais lucro por hora do que trocar a bateria de um Samsung antigo. Ele parou de aceitar qualquer trabalho e focou apenas nos 20% de reparos que lhe davam 80% do lucro. Era o princípio de Pareto aplicado na sarjeta. A solidão que ele sentia era esmagadora, mesmo com o sucesso crescente. O dinheiro se acumulava em sua conta bancária, mas ele ainda se sentia como o homem invisível do beco. Se essa parte da história te tocou de alguma forma, deixa um like para mostrar que ninguém está sozinho nessa jornada. Essa sensação de isolamento o impulsionou a dar o próximo passo.
Ele percebeu que não poderia escalar sozinho. Ele precisava de uma equipe. Mas como um homem sem endereço fixo e com um passado nas ruas poderia contratar alguém? A solução foi tão inusitada quanto sua jornada até ali. Ele voltou para as ruas, não como um morador, mas como um recrutador. Ele procurou por pessoas como ele, inteligentes, marginalizadas e desesperadas por uma oportunidade. Ele não pedia currículos, ele pedia para ver as mãos das pessoas, procurando por agilidade e cuidado. Ele lhes oferecia não um emprego, mas uma parceria. Ele os ensinaria a habilidade que o libertou e, em troca, eles o ajudariam a construir algo maior. Ele pagava um salário justo, muito acima da média, e oferecia um teto. Ele não estava apenas construindo uma empresa. Ele estava construindo uma comunidade, um exército de fênix renascendo das cinzas. O que os especialistas em negócios escondem é que a estrutura de uma empresa não precisa ser complexa. O império de Richard começou em um pequeno apartamento alugado, que servia de moradia e oficina para sua equipe recém-formada. A verdade por trás de seu rápido crescimento não era um plano de negócios de 100 páginas, mas um princípio simples: ensinar para escalar. Richard passava metade do seu dia consertando os aparelhos mais complexos e a outra metade ensinando sua equipe. Ele transformou seu conhecimento em um sistema de treinamento replicável, criando especialistas tão bons quanto ele. Ele criou manuais. Não eram documentos corporativos chatos, mas guias visuais, com fotos e instruções passo a passo, baseados em seus cadernos surrados do beco. Cada novo recruta passava por um intenso programa de treinamento. Ele os ensinava não apenas a consertar, mas a diagnosticar, a otimizar e, mais importante, a adotar a mesma mentalidade de qualidade e atenção aos detalhes que o diferenciou. Ele estava clonando a si mesmo, multiplicando sua capacidade de produção de forma exponencial. A empresa não era mais apenas Richard, era um organismo vivo, com um cérebro compartilhado. O primeiro grande plot twist menor aconteceu quando uma grande empresa de reparos tentou comprá-lo. Eles viram seu crescimento explosivo no mercado online e ofereceram uma quantia que mudaria sua vida para sempre. Seus funcionários, seus parceiros, o incentivaram a aceitar. Seria a validação final, a saída definitiva da pobreza. Mas Richard recusou. Ele percebeu que eles não queriam comprar sua empresa. Eles queriam comprar e desmantelar seu sistema, eliminando um concorrente incômodo. Ele viu que o verdadeiro valor não estava no dinheiro que ele estava ganhando, mas no conhecimento que ele havia acumulado e na comunidade que ele havia construído. A recusa da oferta acendeu um fogo ainda maior em Richard. Ele entendeu que estava em uma guerra. Uma guerra contra o desperdício, contra as grandes corporações que lucram com a obsolescência programada e contra um sistema que descarta tanto objetos quanto pessoas. Ele decidiu dobrar a aposta. Ele usou seus lucros para alugar um galpão. A pequena operação de apartamento se transformou em um centro de recondicionamento de eletrônicos em escala industrial. Ele começou a comprar contêineres de eletrônicos devolvidos e descartados diretamente de grandes varejistas. O negócio se diversificou. Além de consertar e vender, ele começou a extrair e revender componentes valiosos: placas-mãe, chips de memória, metais preciosos. Sua operação se tornou uma mina urbana, extraindo valor de montanhas de lixo tecnológico. Ele criou sua própria marca de eletrônicos recondicionados, oferecendo produtos de alta qualidade com garantia estendida por uma fração do preço de um novo. Ele não estava mais apenas competindo no mercado, ele estava redefinindo as regras, provando que sustentabilidade e lucro poderiam andar de mãos dadas. O homem do beco agora era um titã da economia circular. O que os especialistas e as grandes corporações realmente escondem é o quão frágil é o modelo de negócios deles, baseado no consumo descartável. A empresa de Richard, agora chamada
Phoenix Electronics tornou-se uma ameaça direta. Eles não apenas vendiam produtos mais baratos, mas também ofereciam um serviço de reparo acessível, capacitando os consumidores a prolongar a vida útil de seus aparelhos. Isso ia contra tudo o que os gigantes da tecnologia representavam. A resposta não demorou a chegar. Começaram as batalhas legais. Empresas o acusaram de violação de patente por usar peças não oficiais e de infringir suas marcas registradas. Richard, que anos antes lutava por um pedaço de pão, agora estava em salas de reunião com advogados que cobravam mais por hora do que ele ganhava em um mês no início. Mas ele tinha uma vantagem. Ele entendia a tecnologia melhor do que os advogados que o processavam. Ele contra-argumentou, expondo as práticas anticompetitivas dessas empresas, como o uso de parafusos proprietários e a colagem de componentes para dificultar o reparo. Ele transformou a batalha legal em uma campanha de relações públicas. Ele se posicionou como Davi contra Golias, o defensor do direito do consumidor ao reparo. A mídia se apaixonou pela história. O rei do lixo, o milionário da sarjeta. A narrativa era irresistível. De repente, a Phoenix Electronics não era apenas uma empresa, era um movimento. Pessoas de todo o mundo começaram a apoiar sua causa. O direito de consertar tornou-se um grito de guerra. As mesmas empresas que tentaram esmagá-lo com processos acabaram gerando uma onda de publicidade gratuita e positiva para ele. Cada ataque o tornava mais forte, mais resiliente, mais popular. Ele estava vencendo a guerra não nos tribunais, mas na opinião pública. Internamente, a pressão era imensa. A expansão rápida trouxe novos desafios. Logística, controle de qualidade, gestão de centenas de funcionários. Richard corria o risco de se tornar o tipo de CEO corporativo que ele tanto desprezava. Foi então que ele implementou uma estrutura radical. A empresa foi reorganizada em pequenas equipes autônomas, ou células, cada uma responsável por uma linha de produtos. Ele deu a cada célula autonomia para tomar decisões, incentivando a inovação e a responsabilidade. Ele estava tentando manter o espírito do beco, a agilidade e a criatividade, mesmo em uma operação de milhões de dólares. O momento OMG aconteceu durante uma entrevista para um grande canal de notícias. O jornalista, de forma condescendente, perguntou: "Mas no final do dia, você ainda é apenas um homem que mexe no lixo, não é?" Richard olhou diretamente para a câmera e respondeu com calma: "Eu não mexo no lixo. Eu resgato valor. Eu resgato potencial. Assim como alguém um dia deveria ter feito por mim. A verdadeira questão é: por que nossa sociedade se tornou tão boa em descartar coisas e pessoas que ainda têm tanto valor?" A frase viralizou. Naquele instante, ele deixou de ser um empresário para se tornar um filósofo da era do desperdício. A técnica secreta que acelerou sua jornada de milionário para multimilionário não foi uma estratégia de investimento complexa, mas uma filosofia de reinvestimento radical. Richard estabeleceu uma regra para si mesmo e para a empresa. 50% de todos os lucros líquidos seriam reinvestidos diretamente na expansão do negócio. 30% iriam para um fundo de inovação e pesquisa. E apenas 20% poderiam ser distribuídos ou usados para despesas não essenciais. Essa disciplina financeira implacável, mantida por anos, criou um ciclo de crescimento composto que parecia imparável. Enquanto concorrentes pagavam dividendos a acionistas, ele investia em tecnologia de ponta para reciclagem e em treinamento para sua equipe. Ele resolveu o enigma que os especialistas financeiros escondem. A verdadeira riqueza não vem do dinheiro que você ganha, mas do sistema que você constrói para multiplicar esse dinheiro. Seu sistema era a Phoenix Electronics.
Cada dólar reinvestido na empresa, em melhores equipamentos, em mais funcionários, em processos mais eficientes, não apenas aumentava a receita, mas fortalecia o próprio motor que gerava a riqueza. Era um sistema autossustentável e em constante aprimoramento. Ele não estava apenas ganhando dinheiro, ele estava construindo uma máquina de fazer dinheiro que também tinha um impacto social positivo. O fundo de inovação de 30% foi o seu verdadeiro golpe de mestre. Ele contratou engenheiros e designers brilhantes, muitos deles marginalizados por não terem diplomas tradicionais, e lhes deu uma única missão: criar produtos a partir de materiais 100% reciclados, que fossem melhores e mais duráveis que os originais. Eles desenvolveram novas técnicas para transformar plástico de eletrônicos em filamentos para impressão 3D, criando peças de reposição e novos produtos. Eles descobriram como extrair metais raros de placas de circuito com uma eficiência nunca antes vista. O laboratório de P&D da Phoenix se tornou um dos mais avançados do mundo em reciclagem de eletrônicos. A empresa começou a licenciar essas tecnologias para outras companhias, incluindo algumas que antes o haviam processado. A ironia era imensa. Seus antigos inimigos agora pagavam a ele por sua inovação. Isso criou um novo e massivo fluxo de receita, muito mais estável e escalável do que a venda de telefones recondicionados. Ele havia transcendido seu próprio modelo de negócio. Ele não estava mais no negócio de reparos. Ele estava no negócio de soluções tecnológicas para o maior problema do século XXI, o lixo. O ritmo da narrativa acelera aqui, pois Richard percebeu que o tempo estava se esgotando. Não para ele, mas para o planeta. A montanha de lixo eletrônico global crescia a uma taxa alarmante. Sua missão pessoal de sobrevivência havia se transformado em uma missão global de sustentabilidade. Ele viajou o mundo, não para resorts de luxo, mas para os maiores lixões do planeta, em Gana, na Índia, na China. Ele viu em primeira mão o custo humano e ambiental do nosso vício em consumo. Essas viagens o mudaram profundamente, preparando o terreno para o seu ato final. O plot twist que ninguém, nem mesmo sua equipe mais próxima, poderia prever. A preparação para a resolução final começou de forma silenciosa. Richard começou a se afastar das operações do dia a dia da Phoenix Electronics. Ele promoveu seus primeiros recrutas do beco a posições de liderança, entregando-lhes o controle da máquina que construíram juntos. Ele passou meses em reclusão, estudando filantropia, estruturas legais e modelos de fundações. Todos na empresa pensavam que ele estava planejando uma aposentadoria luxuosa, talvez comprando uma ilha particular. Afinal, ele havia ganhado esse direito. A realidade, no entanto, era infinitamente mais complexa e chocante. A técnica secreta de sua filosofia final foi revelada em uma reunião geral de toda a empresa. Ele subiu ao palco não para anunciar lucros recordes, mas para anunciar sua renúncia como CEO. Um silêncio perplexo tomou conta do auditório. Antes que o pânico pudesse se instalar, ele projetou um documento no telão. Era a nova escritura da Phoenix Electronics. Ele não havia vendido a empresa. Ele a havia transformado. Ele transferiu 100% de sua participação acionária, sua fortuna inteira, para um fundo perpétuo. Este fundo tinha duas diretrizes inalteráveis. Primeiro, a Phoenix Electronics nunca poderia ser vendida ou abrir capital. Ela pertenceria para sempre a seus funcionários e à sua missão. Cada funcionário, do faxineiro ao engenheiro-chefe, tornou-se um acionista, compartilhando os lucros. Ele havia tornado impossível para a empresa ser corrompida pela ganância externa que ele tanto combateu. Ele não apenas criou uma empresa, ele a libertou. Ele garantiu que a missão de lutar contra o desperdício e dar segundas chances a pessoas e produtos sobreviveria a ele. O segundo propósito do fundo era ainda mais ambicioso:
Metade dos lucros anuais da empresa seria usada para financiar uma nova organização, a Fundação Beco. Esta fundação teria um único objetivo: encontrar e financiar outros Richards ao redor do mundo. Pessoas com ideias brilhantes, mas sem recursos, presas em ciclos de pobreza. A fundação não daria esmolas, daria capital semente, mentoria e treinamento, usando o mesmo modelo que Richard usou para treinar sua primeira equipe. Ele não queria apenas doar dinheiro, ele queria replicar o milagre que o salvou. Ele estava automatizando a esperança. Ele transformou sua história de superação individual em um sistema global para gerar oportunidades. Ele usou a riqueza criada a partir do lixo para construir uma máquina que garimparia o recurso mais valioso e desperdiçado do planeta: o potencial humano. O homem que começou catando lixo para sobreviver, agora estava catando gênios esquecidos nas sarjetas do mundo. Ele estava prestes a revelar o plot twist final, a peça que recontextualizaria toda a sua jornada de uma forma que ninguém poderia imaginar. A resolução explosiva de sua história não está na fortuna que ele acumulou, mas na definição de riqueza que ele forjou. O plot twist que muda tudo é este: Richard nunca saiu do pequeno apartamento que alugou quando começou a empresa. Ele não comprou mansões, iates ou carros de luxo. Ele continuou a viver uma vida simples, quase monástica. O dinheiro, para ele, nunca foi o objetivo, foi a ferramenta. A ferramenta para construir o sistema, para libertar a empresa e para lançar a fundação. Ele acumulou uma das maiores fortunas do mundo da tecnologia apenas para, no final, se livrar dela completamente. O loop principal, a história do homem que foi da rua a milionário, se resolve de uma maneira inesperada. Ele se tornou milionário não no momento em que seu extrato bancário atingiu 7 dígitos, mas no momento em que percebeu que sua verdadeira riqueza era a capacidade de criar valor do nada e de ensinar os outros a fazerem o mesmo. O império financeiro não era o tesouro. Era o mapa que ele desenhou para que outros pudessem encontrar seus próprios tesouros. Sua jornada não foi sobre escapar da pobreza, mas sobre destruí-la para os outros. O subloop final, o grande plot twist, é que o império nunca foi sobre eletrônicos, era sobre pessoas. Cada telefone consertado era uma metáfora para uma vida consertada. Cada funcionário que ele tirou da rua era uma prova de que o talento está em toda parte, mas a oportunidade não. Ele não construiu uma empresa de reciclagem de eletrônicos. Ele construiu uma empresa de reciclagem de vidas humanas, dando uma segunda chance a quem a sociedade havia descartado como lixo. Esse era o seu verdadeiro produto. A conclusão impactante de sua jornada é uma lição poderosa sobre o propósito do capital. Em um mundo obcecado pela acumulação, Richard provou que o maior poder do dinheiro é a sua capacidade de se tornar obsoleto quando transformado em oportunidade para os outros. Ele nos força a perguntar: o que é ser verdadeiramente rico? É ter $1 bilhão no banco ou é ter impactado 1 bilhão de vidas? Ele nos mostra que um império financeiro pode ser a arma mais poderosa para a mudança social, se seu arquiteto tiver a coragem de, no final, abrir mão do trono. A história de Richard não termina com ele em um pedestal. Termina com ele em um beco em outra cidade, ajoelhado ao lado de uma jovem, ensinando-a a consertar um tablet quebrado com um multímetro de segunda mão. O ciclo recomeça. Ele não é mais um CEO, não é mais um magnata. Ele é apenas um professor, um mentor, o primeiro funcionário de sua própria fundação, de volta ao lugar onde tudo começou. E talvez, só talvez, essa seja a posição mais poderosa de todas. A verdadeira riqueza não é o que você guarda, mas o que você distribui.